Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Querido irmão e amada irmã, a paz de nosso Senhor, o amor de Jesus Cristo, a presença salvífica do Espírito Santo e a intercessão contínua de Nossa Senhora estejam sempre conosco. Estejam sempre em nossas vidas. Hoje, dia 14 de novembro de 2025. Vamos começar esse nosso dia louvando a Deus pela sua presença em nossa vida. Vamos começar agradecendo a Deus, primeiramente, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, pelo céu azul, hoje carregado de nuvens. Obrigado, Senhor, pelos pássaros, que todas as manhãs abrilhantam o nosso amanhecer. Obrigado, Senhor, pelos animais, pelas plantas, pelo verde, pela água, pelo fogo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela esperança, pela fé, pela saúde, pela enfermidade. Obrigado, Senhor. Querido irmão e amada irmã, hoje, no dia 14 de novembro de 2025, vamos pedir a Deus. Ele mesmo disse, Jesus disse, todo aquele que pede recebe, para quem bate a porta se abre, quem procura acha. Então vamos pedir a Deus, nesse dia de hoje, a inteligência divina, a sabedoria divina, a sensibilidade. Mas por que pedir tudo isso? A sensibilidade para sentirmos a presença de Deus. Porque em Jesus, Deus disse, estarei com vocês todos os dias. Convertei-vos e credes no Evangelho, porque o reino dos céus já está entre vós. Esse reino dos céus que está entre nós, querido irmão e amada irmã, é Deus. O reino dos céus é o próprio Jesus que veio instaurar com a sua presença aqui no mundo. E ele disse que ficaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Então, Senhor, nos dê essa sensibilidade para sentir a tua presença aqui em nosso meio. E como eu sinto a presença de Deus? Onde eu sinto a presença de Deus? Eu vou perceber a presença de Deus? Eu vou sentir a presença de Deus? Começando com as coisas mais simples. No ar que eu respiro, no verde das plantas, no cantar dos pássaros, nos acontecimentos da minha vida. Quantos acontecimentos acontecem na minha vida que a gente fala assim, mas isso não tem explicação. É claro, para os olhos humanos, para a ciência não tem explicação. Por quê? É coisa de Deus. É Deus agindo em nossa vida. E muito mais ainda, querido irmão e amada irmã, pedir a sensibilidade para que eu perceba, para que eu sinta, para que eu veja, para que eu encontre Deus na pessoa
dos meus irmãos. Para que eu olhe para o meu semelhante, para que eu olhe e vejo Deus no meu irmão. Para que eu olhe e vejo Deus na minha irmã. E quando eu começo a perceber Deus na pessoa do outro, eu começo a respeitar a vida do outro. Eu começo a desejar que o outro esteja bem. Porque se o outro, se eu, se todos nós somos portadores de Deus em nossos corações, se todos nós somos santuários de Deus, somos igrejas, somos sacrários de Deus, é preciso que a vida humana seja respeitada. Querido irmão e amada irmã, por que eu estou falando tudo isso? É porque hoje, infelizmente, no mundo atual em que vivemos, a gente vê que a vida humana não está sendo respeitada. As verdadeiras igrejas, santuários, templos e sacrários de Deus aqui no mundo estão sendo tombados, estão sendo excluídos, estão sendo derrubados. É muito sério. É por isso que eu estou pedindo a sensibilidade. E muito mais. Eu quero hoje pedir a sensibilidade para os homens públicos, para os governantes, para os homens que governam, que administram, que dirigem a nossa nação, o nosso estado e o nosso município. Para que Deus dê a sensibilidade aos olhos deles, ao coração deles. Para que eles façam obras sociais, projetos sociais sérios. O que é projeto social sério? É projeto social que vai beneficiar as verdadeiras igrejas de Jesus Cristo. É que vai levantar as igrejas, é que vai curar as igrejas. O que vai levantar a igreja de Jesus Cristo, a igreja tombada, a igreja caída, são projetos sociais, vindo do poder público. A responsabilidade é do poder público, e não de igrejas, não de associações, mas sim do poder público. Quando o poder público fica terceirizando essa responsabilidade, fica muito cômodo para o poder público terceirizar a responsabilidade que é do poder público. Por exemplo, cria-se uma ONG, cria-se uma associação, ou de igreja, ou de particular, e o poder público fica mandando verba para essas ONGs e associações e igrejas que se prontificam para cuidar dessas pessoas. Mas ali, querido irmão e amada irmã, acontece a corrupção. Se o poder público manda 500 mil para aquela ONG, daqueles 500 mil, dá para você imaginar quanto é aplicado verdadeiramente no que deveria ser aplicado? 1/3. O restante vai para o bolso de alguém. Isso eu falo nas ONGs, associações e igrejas. É muito desvio de dinheiro. É a corrupção, é a trapaça, é a rasteira. Então, querido irmão e amada irmã, enquanto tudo isso acontece, a igreja de Jesus está sendo tombada. Nas praças públicas, debaixo de viadutos, debaixo de marquises de lojas, nos arredores das rodoviárias, é ali que está a verdadeira igreja de Jesus, na pessoa humana, naquela pessoa caída,
naquela pessoa sem prestígio, naquela pessoa sem voz ou sem vez. E eu fico triste quando vejo as igrejas se metendo nessa linha, querendo realizar coisas que competem ao poder público. E o poder público mandando verbas, manda verbas, manda verbas. Isso chama-se tapar o sol com a peneira. Não vai resolver nada. Uma igreja, uma associação ou uma ONG falar que agora vai construir locais para curar dependentes químicos, para recolher moradores de rua, para cuidar disso ou daquilo outro. Não é competência da igreja. Não é competência da igreja, é competência do poder público. E o poder público manda verbas, verbas e mais verbas. Fica muito cômodo para o poder público. Atenção, senhores prefeitos. Atenção, senhores prefeitos. Atenção, senhores governadores, senhor presidente. Tudo isso é competência, responsabilidade do Estado, do poder público. Eu fico triste quando vejo aí igrejas, né, com seus líderes religiosos construindo casas, barracões, comprando sítio, fazenda, investindo dinheiro com arrecadações milionárias e com desvios de dinheiro. Não venha você falar para mim que não há, porque há. Mas o nosso povo tem a mania de falar assim, camarada rouba, mas faz. Se rouba, mas faz, está errado. É preciso fazer sem roubar. Essas ONGs, essas associações, essas igrejas que se denominam como salvadores da pátria, são corruptos, são corruptas. Aquelas verbas, as arrecadações milionárias, todas aquelas arrecadações, só uma parcelinha é aplicada naquela situação. O restante vai para os bolsos de alguém. Gente, isso é claro, é óbvio, nós sabemos disso. É o sistema corrupto. É competência do poder público construir locais adequados para salvar, para curar dependentes químicos, para pessoas enfermas, para pessoas carentes. É competência do poder público, não de ONGs, associações ou igrejas. Isso é tudo coisa paliativa, é tudo ação paliativa. É como você dar um dipirona para quem está com febre que veio de uma infecção. Você fica dando dipirona. A febre passa naquele momento, mas não curou a infecção. A febre vai voltar. O que tem que fazer? É procurar curar a causa da febre. A infecção causa a febre, então tem que curar a infecção. É o que acontece hoje com a nossa sociedade. Fica com essas ONGs, associações, igrejas, fazendo ações paliativas, com dipironas, mas que não está resolvendo a causa da doença. E a causa da doença é a falta de política pública séria, verdadeira, responsável. Atenção, senhor prefeito, senhores prefeitos, né? O município é da sua competência, da sua responsabilidade. Não fique aí com ações paliativas, que não resolvem nada, que não cura a enfermidade do seu município. E não fica terceirizando a sua responsabilidade. Haja com caráter, com honestidade, com responsabilidade, com dignidade e com coerência. É por isso que hoje eu pedi para que Deus dê a sensibilidade para os homens públicos.
para os governantes, para os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, para que eles sintam a presença de Deus naquela pessoa que está caída. Para que ele veja que a verdadeira igreja de Jesus é aquela pessoa. Para que os padres, os pastores, os líderes religiosos realmente vejam que Jesus está naquela pessoa caída. E que essas associações, ONGs, seja privada ou pública ou religiosa, que eles ajudem o poder público com políticas públicas responsáveis. Os padres, ao invés de ficar construindo barracões, comprando sítio, comprando casa, fazenda para recolher esse pessoal, abre os olhos dos prefeitos, governadores e presidentes para que eles façam isso, porque é da responsabilidade deles. Mas essas associações, ONGs e igrejas fazem isso porque entra muito dinheiro, e se gasta muito pouco na verdadeira causa, na construção da verdadeira igreja de Jesus Cristo, que é o ser humano. O ser humano, infelizmente, está sendo esquecido. Enquanto obras faraônicas são construídas, denominadas como igreja, a verdadeira igreja está tombada. Vamos rezar, meu povo, vamos rezar, minha gente, para que o ser humano tenha sensibilidade do reconhecimento da presença de Deus, nas mínimas coisas. E quando falo nas mínimas coisas, estou falando naquela pessoa desprezível, naquelas pessoas que muitas vezes damos volta dela porque ela está em más condições, em más situações, talvez até cheirando mal. Mas é ali que está Jesus, é ali que está Deus. E aquela pessoa está ali, naquele lugar, naquelas condições, sabe por quê? Irresponsabilidade dos poderes públicos. Irresponsabilidade dos poderes públicos. Porque todo o dinheiro, toda a verba que é desviada dos cofres públicos era o que iria resolver a causa daquela situação. Infelizmente, vai de mal a pior. Mas a nós, cristãos, não estou dizendo cristãos católicos, mas cristãos de todas as denominações religiosas, o que é que compete a nós? Rezar, orar e pedir para que Deus abra a inteligência e dê sabedoria, percepção para os homens públicos, para que eles criem ações sociais sérias. Só assim vai resolver a causa, essa doença, esse câncer da sociedade. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero colocar também na oração de hoje você, meu irmão, você, minha irmã, que me dá a alegria e a honra de rezar comigo todos os dias a oração da manhã. A Lenir, bom dia, minha irmã. A Luzia, o Paulo Rocha, a Isabel e todas as pessoas que me dá aí
esse prazer, essa alegria, esse gosto tão gostoso de estarmos juntos orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela nossa vida. Você sabia que Deus fica muito feliz quando a gente agradece? Ainda ontem, na mensagem de ontem, eu falei, né? Jesus curou 10 pessoas, somente um veio agradecer. E Jesus falou assim, mas eu curei 10, cadê os 9? Cadê os 9? Só veio um agradecer. Ele fica tão feliz quando a gente agradece. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos, Senhor. Gente, eu fico tão feliz em ter você como amigo, como amiga. Enche o meu coração de alegria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero convidar você para estar comigo às 18 horas com a oração do Santo Rosário. A oração do Santo Rosário é uma oração muito oportuna. Mas para que oportuna? Para a gente conversar com Deus. É uma oração que nos leva a uma meditação com Deus, que nos leva a uma intimidade com Deus. É por isso que eu convido você para rezar comigo a oração do Santo Rosário. Às 18 horas, todos os dias, a gente faz ao vivo, diretamente do Santuário da Vida. Como é gostoso a gente poder rezar, não é? A gente faz tantas coisas, né? E a gente não tem tempo para rezar, para conversar com Deus, para orar, para colocar a nossa conversa em dias com Deus. E hoje eu estou pedindo, não somente para mim, mas para todos, principalmente para os homens públicos, a sabedoria, a inteligência, a sensibilidade para enxergar Deus nas mínimas coisas, nas coisas mais pequenas. Tem gente que fica procurando Deus em coisas grandes, né? Tem gente que viaja aí, centenas, dezenas, milhares de quilômetros para ir em algum templo religioso, faraônico, para encontrar Deus. Procura esses eventos grandiosos com milhares e milhares de pessoas para encontrar Deus. Tem gente que viaja centenas de quilômetros para ver um pregador pregando para encontrar Deus. Tem gente que procura esse barulhão todo, essa muvuca toda, essa confusão toda, essa parafernália toda para encontrar Deus. E Deus a gente encontra nas mínimas coisas. Numa planta que está nascendo, numa planta que está crescendo, no cantar dos pássaros, no animal se manifestando, no vento que sopra, no ar que respiramos e muito mais, na pessoa do nosso semelhante. Se eu não encontrar, se eu não enxergar, se eu não perceber Deus na pessoa do meu irmão, da minha irmã, eu posso ir nos maiores santuários, nos maiores templos, nas maiores concentrações religiosas, jamais eu vou encontrar Deus. Primeiramente, é preciso que eu descubra a presença de Deus na pessoa do meu semelhante, principalmente naquele desprezível, naquele que aparentemente não significa, não representa nada para a sociedade, naquele velhinho, naquela velhinha, naquele idoso, naquela criança, naquele caído. É preciso eu enxergar Deus
nessas pessoas e nos lugares mais simples. E o Verbo divino se fez carne aqui, pelo seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria, e veio morar entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Só mais uma coisinha. Você sabe por que existem hoje tantas pessoas em situação de morador de rua? Porque o dinheiro que deveria aplicar naquelas pessoas é desviado dos cofres públicos e vão para o bolso dos governantes. Todo aquele dinheiro vai para o bolso de algumas pessoas que ficam enriquecendo ilicitamente, enquanto aumenta o número de moradores em situação de rua. Aí o poder público fica jogando nas costas das ONGs, das associações e das igrejas, com ações paliativas que não resolvem nada. Ações paliativas que não resolvem nada. Vamos parar com isso. Hoje a nossa oração, Senhor, abra a inteligência dos homens públicos, dos prefeitos, dos governadores, do presidente, dos deputados, senadores, vereadores, para que eles façam leis sérias, com ações públicas, verdadeiras, para cuidar da nossa gente que sofre. Quantas famílias que não têm onde morar? Quantas famílias que não têm o que comer? E muito dinheiro é desviado dos cofres públicos. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Querido irmão e amada irmã, até às 18 horas, com oração do Santo Rosário. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a minha oração foi especialmente para você e para a sua família, pedindo a paz, pedindo saúde, pedindo harmonia, pedindo compreensão, perdão e diálogo, para que a sua família, para que a minha família viva constantemente o amor de Deus. Até às 18 horas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Fiquemos todos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.